Nesse momento, o que parece é que o Império Romano tinha estabelecido uma relativa convivência entre as tradições, que é a Pax Romana, que começa a se esgotar. Ele perseguia a dissidência por motivos ora fúteis, torpes, como Nero, Calígula ou o próprio Cláudio, e outras vezes por motivos políticos mais graves. A partir de Constantino, quando o cristianismo vai se tornando a religião oficial, primeiro lícita, depois oficial, a identidade religiosa passa a ser determinante para a vida civil religiosa cristã. E aí vai se perdendo aquela pluralidade, aquela convivência mais ou menos pacífica que o Império Romano conquistou. Mas, repito, ele conquistou provisoriamente, com altas e baixas ondas de perseguição. Então havia sim, o teu argumento, eu acho que ele tem todo sentido, principalmente quando o processo de cristianização da sociedade e do Estado estiver completo, de modo que o costume social, as regras sociais forem enraizadas na tradição cristã e que as heresias, as dissidências, os judeus ou os muçulmanos acarretam uma... Mas olha, o arianismo é muito diferente da realidade do catarismo nesse sentido, porque quando o arianismo se desenvolve no século IV, ainda há mais de 50% da sociedade pagã. E ser pagão podia ser mitraísta, gnóstico, maniqueu, platônico, tá entendendo? Milhares de coisas. Então, se havia uma diversidade pagã, podia haver uma diversidade cristã, e isso não era tão problemático quando, a partir do século XI, a gente já tem uma Gália completamente cristianizada por um Império Franco, desde Carlos Magno, que sanciona e chancela uma religião oficial obrigatória. Quando você sai dessa religião, você volta-se contra o Estado e contra a sociedade católica. Então, o catarismo é muito mais um problema de ordem pública do que o arianismo. O arianismo não ameaçava a paz social, tanto quanto o catarismo. Está dando para entender essa diferença? Porque o contexto é muito diferente. O contexto do arianismo é um contexto em que o imperador acabou de permitir que a religião pudesse ser praticada. E que você já poderia se dizer, olha, eu sou católico, então eu sou ariano, tudo bem. Agora você não vai morrer por causa disso. É diferente do católico falar, você é ariano, então eu vou te matar. Mas não é mais o império que vai matar o ariano, o cristão ou o judeu. É o império agora católico que vai perseguir e eventualmente executar. Tá dando para entender isso? E aí, veja, primeiro ele vai perseguir cristãos heréticos ou dissidentes. Depois ele vai perseguir pagãos e depois judeus, que estavam mais ou menos integrados. Como eles estarão mais ou menos integrados na Idade Média, até que se utiliza judeus, por exemplo, como bodes expiatórios. Eles estavam integrados. De repente, há uma política de expurgo dos judeus, que eles passam a ter que morar em bairros, toca de recolher, distintivos em roupas. Começa a haver um antissemitismo mais sistemático, que se origina aqui, principalmente com Teodósio. Justiniano mandará fechar a Academia de Platão no século VI. Então a academia estava funcionando. Ela não era um problema para a praxe pública. Agora ela era um antro de ideias pagãs. Qual ano, mais ou menos? 570, 550, tu pode conferir isso. Eu chutaria do século só. Isso. O que eu sei é que ela durou mais ou menos 1000 anos, a Academia de Platão. Deu para entender? Então é muito boa observação. Isso a gente vai voltar a falar quando falar de Santo Agostinho, porque no caso de Santo Agostinho especificamente, o donatismo atentou contra a ordem pública. O donatismo especificamente, mas não talvez o maniqueísmo. O maniqueísmo não, porque estava todo mundo, é como se fosse um espírita entre nós. O espírita tudo bem, não está afetando, ele vota, ele é votado, ele dá aula, tudo bem. Agora, se de repente vem um movimento maniqueísta que arrasta metade da população e manda não ir para o Sírio, e manda não pagar impostos, e manda não ir para o exército, e manda não comercializar mais, aí de repente, metade da população sendo maniqueísta, aí realmente está... Estão entendendo?
Não, primeiro o Lucas, o André. Pede a palavra antes de falar, por favor, para não organizar. Senão eu vou te multar. E se for o caso, eu vou te executar. A multa. Executar a multa. O que a gente vai ver recorrentemente na história, e repito, isso me fere porque essa compreensão depende do próprio cristianismo. Ou seja, na tese do René Girard, o cristianismo revelou o mecanismo vitimário do bode expiatório e superou esse mecanismo, porque o bode expiatório já sofreu por todo mundo. Você não precisa mais vitimizar ninguém. Você não precisa mais estigmatizar e sacrificar os judeus, os muçulmanos, os pagãos, ninguém, porque Cristo já foi sacrificado de uma vez por todas. Então o que o Girard diz é que o cristianismo, muito embora seja sendo um mecanismo de revelação do bode expiatório e da rivalidade e da violência, da escalada da violência, ele a praticou. Ele foi uma religião sacrificial. E religião sacrificial nada mais é do que a identidade de um grupo pelo processo de othering. Como é que fala isso em português? Criação de um outro. Projeção de um outro diferente a ser expurgado, a ser o leproso, a bruxa, o judeu, o herege, o islã. E quando eu faço esse expurgo para manter a identidade e a coesão do grupo, eu torno a destruição deles necessária para a minha sobrevivência. O que pode ser de fato, no caso de uma guerra. Ou pode ser simbólica, ou pode ser por uma ansiedade psicológica. E o cristianismo, a gente vai ver com esse anti-donatismo, que vai gerar no protestantismo um anticatolicismo. E aí essa disputa, essa briga constante na história que vai gerar muito sangue, morte e certamente morte de inocentes. Acontece que o único inocente plenamente já morreu por todos esses. Então o que dói não é a constatação trágica de que a história é a história do sangue, é a história das guerras, das disputas, é a história da violência. Não é isso. É que o mecanismo de contenção dessa violência, de redenção dessa violência, já foi deflagrado pela cruz. Uma força nova, monaquismo. Essa é, segundo Hobbes, a criação mais original da espiritualidade cristã. Ainda que haja antecedentes e semelhanças universais dessa prática ascética de isolamento, solidão e retiro do mundo. Basta pensar no Oriente, que sempre teve o que nós passamos a chamar de monges. Mas é errado dizer que monge tibetano, monge budista, é um pouco impreciso. Monge é uma instituição cristã. Agora, tem pessoas que se retiram do mundo, moram em mosteiros, sim, isso sim. Deve ter um nome próprio, né? Deve ter um nome. Deve ter um nome próprio. Deve ter um nome próprio, com certeza. Cristo exorta a renunciar a tudo para segui-lo, mortificando a carne para conquistar a vida eterna. E essa é a ideia básica, né? Renunciar a tudo. Como aquele adesivo que eu vi uma vez no carro, com certeza protestante. Eu quero é Deus. Quero é Deus. Você não quero mais nada. Eu quero é Deus. É a resposta de Santo Tomás, né? Nihil. Pode ser traduzido dessa. Como é, Ian, que tu colocaste no teu Nihil? Isso aí. Nada senão tu. Pode ser. Aí o Ian tava paquerando uma menina, colocou essa frase, a menina falou, ai, obrigada, adorei. É verdade isso. A menina achava que era pra ela, nada a não ser tu. Só que ela não sabe que é nada a não ser tu, Senhor. O quê? Então a igreja desde sempre precisa ordenar essa tendência para que ela não se torne anárquica e dispersiva, principalmente pela influência gnóstica e elitista
de que o mundo material e social é intrinsecamente mal e deve ser abandonado. E de fato a gente vai ver que essa espiritualidade tão intensa, ela vai ser mistificada e tornada uma lenda, e muitos vão admirá-la muito mais pelo absurdo e pelo caráter excêntrico do que como uma pessoa sã. Na verdade, o monge é a pessoa mais sã que tem, assim como o santo é o mais são. Quando a gente, quer dizer isso. claro, quando a gente olha o santo, fala, essa pessoa esquisita, é uma pessoa meio malucada. Que Eu que sou esquisito. é sim, nós que somos esquisitos. Sempre houve ascetas. Todo mundo entende o que é asceta. Na 30ª aula de História da Igreja, alguém ainda não sabe o que é a ascética? É o exercício espiritual, é a prática. Ascese vem da palavra grega exercício. Então, é um exercício espiritual, psicológico, de mortificação, de renúncia, de sacrifício para aceder a patamares superiores de espiritualidade. Como se fosse um atleta, de fato eles serão chamados de atletas de Cristo. Por exemplo, Santo Inácio e o pastor de Hermas podem ser considerados ascéticos nesse sentido, eles tinham uma prática bastante ascética, não eram monges, tá? Bem, a historiografia do monasticismo é uma pérola da igreja, um tesouro da igreja, tem muita coisa escrita sobre isso, muitas análises, muitas teses, mas hoje o que se tem estabelecido é que esse movimento surgiu entre os padres do deserto, no Egito, a começar pelo grande Santo Antão, de quem a gente já falou, que seria o fundador dos eremitas. Santo Antão é muito célebre pela sua vida, tal como narrada por Santo Atanásio, que num dos seus exílios de Alexandria o conheceu e descreveu a sua vida bastante radical. Ele foi depois pintado, ele foi um tema muito famoso da arte medieval e depois renascentista e barroca, por grandes pintores como o Grunewald, o Jerônimo Bosch, os dois Bruegel e o Callot. A vida de Santo Antão também é considerada de grande penetração psicológica quanto à ação do mal na alma humana. Qual é a ideia do deserto? Como um lugar extremo de tensão espiritual que não permite outra escolha a não ser entre dois absolutos: Deus ou seu inimigo. O próprio Cristo preparou-se por 40 dias no deserto antes de começar a sua pregação pública. Onde se encontrou com Deus e seu inimigo. Exatamente. E foi tentado pelo poder, pelo milagre e pelo espetáculo. Então, Santo Antão parte ao deserto por volta de 270, aos 20 anos, ao escutar o famoso evangelho do jovem rico. Senhor, o que eu devo fazer para ser perfeito? Cristo lhe responde: observa os mandamentos. Isso eu já observo desde pequeno. Isso aí eu me garanto. É? Então tá. Para ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E o jovem saiu triste porque tinha muitos bens. Mateus 19, 21. Então, o Santo Antão volta para... está na igreja, escuta esse evangelho, volta para casa, vende tudo. Faz literalmente o que Jesus mandou e vai para o retiro. Aí ele fica pouco tempo, fica só 20 anos desse primeiro. Eu acho incrível as coisas. O cara vai de primeiro e fica 20 anos. Na primeira não deu certo, ele volta: ai papai, eu voltei pro Natal, por Deus. Aí na Páscoa deu uma passada, papai, não sei o quê. Puxa, fiquei com saudade da linguiça, da vovó. Não, ele vai e consegue. Churrasco, tarará. Não, ele vai e passa 20 anos. E aí, retirado, ele é eremita porque ele fica sozinho. A palavra monakos, do grego monoteísmo, monarquia, é um só, então ele é isolado. O monakos é um sozinho, solitário, solos.
Está isolado. E aí ele fica 20 anos e não sai do seu retiro a não ser para visitar as prisões e as minas de Alexandria, a fim de animar os confessores perseguidos por Maximino. Então isso aqui ainda é antes da conversão de Constantino, hein? E aí o que acontece? Esses homens, eles eram chamados, tinham uma grande reputação, uma grande curiosidade do povo. Eles pareciam aqueles seres assim míticos, com barba grande, cabelos todos desgrenhados, pareciam homens completamente despojados, não comiam nada, não tinham casas, dormiam no chão e todo mundo operava milagres, aconselhavam todo mundo, então eles tinham grande reputação mística. O que acontece? A multidão o cerca. A multidão cultua. O que ele faz? Anda 3 dias e 3 noites por um deserto ainda mais espesso, ainda mais inalcançável. Ele fica numa gruta, num minúsculo oásis vazio, com apenas 2 fiéis. Aí, dessa vez, ele fica só 40 anos. Um pouco mais. Depois dos 20 que já tinha passado. Aí ele morre jovem, aos 105, em 356. Então ele passa um século de vida, praticamente 80, 60 no deserto. E aí, Ele devia comer pouco, devia... Daí a prova de que o jejum não te gera isso sim. Solidão para o diálogo face a face com Deus. Esse método inspirou diversas espiritualidades chamadas, portanto, monacais, como anacoretas, reclusos, eremitas, mas que não vigou tanto como os cenobitas, que eram os monges comunitários, o que é uma contradição em termini, isolados juntos. Então assim, olha, eu vou me isolar junto contigo, então, mas eu não vou te atrapalhar no teu isolamento. Por isso que a cela sempre é individual, o silêncio é absoluto. Aí, como é que tá lá? Não. Muito pelo contrário, não posso nem falar, não tem essa. É muito interessante quando o Santos Cabalaram Mudo do Philip Miller, ele fala sobre o Santo Antão. Quanto mais ele ia andando pro deserto, mais as comunidades iam se formando em volta da gruta onde ele estava. Aí ele ia mais pra dentro porque elas iam avançando e ele não conseguia ficar sozinho. Porque ficar sozinho é não ver ninguém. Aí Porque é um princípio monástico importante. É melhor. Não. Todo mundo pensou nisso. Ele grita lá da gruta, ele grita pra todo mundo lá. Isso aí. É melhor não ter tentações do que ser provado. Havia uma discussão na escolástica se é melhor resistir a tentações ou renunciá-las por completo. Era uma disputácio. Disputa. Os monges acham que o ideal é não ter tentações. E aí sabe o que acontece? Quando você já não tem para onde, você não tem mais consumismo, não tem mais mulheres, não tem mais nada para desejar, poder, nada. O que acontece? O diabo ataca o pensamento. Sonhos, imagens, visões, lembranças. Aí ele ataca, a luta é psicológica, total, porque não tem o que fazer de errado, não tem uma mulher para cobiçar, não tem dinheiro, não tem comida para ter gula, não tem nada. São Pacômio é considerado o patriarca dos cenobitas. Já dele é comemorado no dia do meu aniversário. É demais. Tem que aprender esse nome. Que é, no fundo, uma comunidade de solidão compartilhada. Cada monge tem sua pequena casa, que serão as futuras celas. É bonita porque a palavra cela significa que ele está preso, né? Isolado do resto do mundo, principalmente dos profanos e das mulheres. O voto monástico ele é perpétuo, hein? É para sempre. Você se prende no mosteiro. Você se encarcera no mosteiro. Não sai para nada, nunca mais. Então o monge ele vai se despedir da família para nunca mais vê-la. O Pacômio muda de nome, o que significa aquele que não renuncia pai, mãe, irmão por mim não é digno de mim.
e aquele que renunciá-los a todos terão ainda nesta vida muito mais pais, mães, irmãos. Cristo disse isso, eles levaram a sério. O que São Pacômio estabelece? Que eles têm que trabalhar, principalmente fabricando esteiras de vimes. É um contexto geográfico ali da época. E a regra estrita ordenando o tempo e a vida dos monges. Isso é que vai ser a pedra de toque, principalmente da institucionalização de São Bento. É organizar a vida, para que a vida não seja dissipada por pensamentos, por distrações, por pensamento. Sempre estar ocupado. Isso é uma coisa que eu aprendi de São José Maria Escrivá. Que no fundo reflete aquela sabedoria tradicional de que a cabeça ociosa é morada do demônio, oficina do diabo. Está sempre ocupado. Ou dormindo ou fazendo alguma coisa. Se não, fazendo alguma coisa para Deus, por Deus, oração, leitura. A penitência dos mosteiros cenobíticos eram considerados moderados. Porque cada monge podia asseverá-la, podia reforçá-la. Desde que não incomode os outros, que consulte o diretor. O trabalho físico e intelectual é desenvolvido, principalmente com estudo e conferências sobre a escritura. Oração particular e comunitária, que é a ideia que a gente tem hoje em dia, momentos de oração particular, no silêncio, e momentos de liturgia, que vai ser uma das fontes de criação e desenvolvimento da liturgia. E o próprio São Pacômio viu surgir em 9 comunidades no Egito. A sua irmã fundou 2 conventos de mulheres. No fim do século, a sua congregação tinha nada menos do que 7.000 monges, o que dava uma média de 800 a 1.000 por mosteiro. Mas de São Pacômio? Como é que você vai ter 800 monges no mosteiro? Então, isso é uma coisa que o próprio Roberts fala, caramba. E aí a expansão foi prodigiosa. Como um vulcão em ebulição. Que maravilha. Eu falei para vocês um número assustador. Parece que havia 1.000 mosteiros em Constantinopla. Eu não sei se eu sei que é um número incrível. Assim, cada rua tinha um mosteiro. Todo mundo se acorria ao mosteiro.